Olá, amigos, amigas, boa noite. Vamos então conversar um pouco sobre perigos sutis, mensagem dada por Emmanuel, e ele toma da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Quando Paulo escreveu esta primeira carta aos Coríntios, ele estava na cidade de Éfeso. E, ao que tudo indica, ele escreveu essa carta por volta do ano 57, aproximadamente no período do inverno, lá na cidade de Éfeso. A cidade de Corinto, há pouco ele visitara e fundara uma cristandade, um núcleo cristão naquela cidade. Ele costumava fundar esses núcleos de aprendizado do Evangelho de Jesus e partia para outras cidades para fundar também outros núcleos, e assim sucessivamente. E, ao fazer, ele deixava alguns companheiros dele, as próximos, nessas cidades para seguir a orientação que ele naturalmente ensinava, ministrava. Quando ele estava em Corinto, ele recebeu a presença dos companheiros. Quando ele estava em Éfeso, constatando aqui, ele recebeu a presença de alguns companheiros que vinham lá de Corinto e que traziam notícias um tanto preocupantes, porque com a saída de Paulo de Corinto, com o tempo, os aprendizes do Evangelho, do Cristo, começaram a, de alguma maneira, desvirtuar o ensino que Paulo ministrara para aqueles interessados, para aquele grupo. E a cultura coríntia, naquela época, era muito mesclada com ídolos dos mais variáveis possíveis. Era uma cultura onde se cultuava diversos deuses. Não era uma cultura monoteísta, e sim politeísta. E isso fez com que o ensino de Jesus tivesse uma certa dificuldade em acessar aquelas mentes, aqueles corações. Então, quando Paulo se afastou, criou-se alguns grupos, ou melhor, subgrupos, dentro do grupo dos cristãos lá em Corinto. E esses subgrupos começaram a divergir entre si. Segundo alguns historiadores, portanto, se criou 4 subgrupos dentro do agrupamento cristão lá em Corinto. Uns diziam que pertenciam à ala de Paulo de Tarso. Outros diziam que Paulo não era o apóstolo adequado para ensinar o evangelho, preferia o evangelho ensinado por Apolo. Outros, o terceiro grupo, dizia que nem Paulo nem Apolo tinham autoridade suficiente para ensinar o evangelho de Jesus, que preferiam o evangelho pregado por Pedro e viver com o mestre. E apareceram, então, o quarto grupo, dizia que nenhum dos três não precisava nem de Pedro, nem de Apolo, nem de Paulo. Bastava seguir o evangelho direto, pregado por Jesus, sem a intermediação. Então, vemos como esses pequenos subgrupos acabaram por dificultar o entendimento do ensino de Jesus. Então, esses amigos de Paulo chegam até Éfeso falando sobre essas divergências, essas desarmonias que estavam sendo, que estavam, de alguma maneira, minando o ensino do Cristo. Paulo, então, como não podia sair de Éfeso, retornar a Corinto para esclarecer
ou para tirar quaisquer dúvidas, ele escreve, então, esta primeira epístola. Depois ele escreve uma segunda. Mas nessa primeira epístola, Emmanuel destaca, portanto, o versículo 7 que diz: não vos façais, pois, idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Ele está reclamando daqueles grupos que, em vez de se atentar à essência do ensino de Jesus, estavam se apegando aos ídolos. Quais eram, portanto, os ídolos? Pedro, Paulo, Apolo e Jesus. E, no fundo, o ensino, a essência do evangelho estava sendo, portanto, perdida por conta dessas diferenças. Paulo, então, chama a atenção de que não vale a pena perder tempo em fixar-se nos ídolos ou nas pessoas. O mais importante é atentar-se para o ensino, para a essência. E no começo da epístola, ali pelo capítulo 4, 5, eles também faz referência, escrevendo para os coríntios, faz referência à própria religião judaica. Porque a religião judaica ela era fundamentada, muitas vezes, em ídolos. Lembramos daquela passagem na qual Moisés se ausenta dos seus seguidores, vai para o monte orar. Por ter se demorado um tanto, impacientaram-se os seus seguidores e formaram, portanto, o conhecido bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Reuniram todos os pertences feitos de ouro que eles carregavam, dissolveram e formaram o bezerro de ouro. Isso é o que consta do Velho Testamento. Então, Paulo faz referência a este episódio, né, para alertar aos coríntios que o ensino de Jesus prescindia desses ídolos. O ensino, a verdade que Jesus veio trazer, não mais comportava a idolatria a deuses, a imagens quaisquer que fossem elas. Não. O ensino do Cristo era um ensino fundamentado no amor, era fundamentado na bondade, na paciência, não apenas na observância de estereótipos externos, mas no pensamento genuíno do amai-vos uns aos outros, do amai a Deus sobre todas as coisas. Então, era este o ensino que Paulo pregou lá em Corinto, foi este o ensino que Apolo também deixou por lá, foi este o ensino que Pedro também escreveu, anunciou, mas as pessoas não se atentaram para isso e fixaram-se, portanto, nos ídolos. Emmanuel, então, discorrendo sobre esse texto, né, e é interessante que ele fala aqui para os coríntios daquela época, mas não deixa de chamar a atenção para nós, espíritas, na atualidade. Então, ele diz que a recomendação de Paulo ela é aplicável em qualquer tempo no serviço de ascensão religiosa. Portanto, vale para os dias atuais. Indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações, ou seja, as manifestações idólatras, sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. E por que representam perigos? Porque, em vez do indivíduo se fixar na ideia, ou no que se diz no simbolizado, as pessoas se fixam no símbolo, na pessoa que está falando, na pessoa que está pregando, como fizeram com Moisés, como fizeram com Paulo, com Apolo, com Pedro, e assim sucessivamente, até hoje, como nós, nas diversas religiões, dentre elas o pensamento, na filosofia espírita, a gente também carrega, muitas vezes, essa tendência a idolatrar determinadas pessoas. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores
e de ídolos mortos. A quais crenças antigas Emmanuel faz referência? Ao próprio judaísmo. Faz referência à mitologia grega, por exemplo, quando para cada tipo de situação, existia um deus ou deuses para comportar ou contemplar. Falava Emmanuel, por exemplo, refere-se Emmanuel, por exemplo, à cultura egípcia, onde se adoravam deuses, aves, animais, e tudo isso. Na cultura indiana, da mesma forma, enfim, na cultura caldeia também, da mesma forma. Então, assim, ele faz referência a essas antigas religiões. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. A que Consolador Emmanuel se refere aqui? A nossa doutrina espírita. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista. Está falando da doutrina espírita. Porque Kardec e os espíritos vieram nos mostrar que para amar a Deus, para amar a Jesus e para seguir o ensino do Cristo, não há necessidade de se formar ídolos. Não é necessário. A doutrina espírita vem, portanto, romper com essa ideia, com a formatação dessas religiões antigas. Mas observemos o alerta que Emmanuel nos traz. Aqui e acolá, e ele faz referência a nós, espíritas, aqui e acolá surgem pruridos, ou seja, indícios de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagem dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas, olha só o que ele diz, entidades amigas de médios terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertivelmente no altar frágil das honrarias fantasiosas. O que é que ele está dizendo aqui para a gente? Nós, espíritas, claro que ele fala de forma genérica. Então, cabe a cada um aqui tomar a si a carapaça. Mas, assim, ele fala de forma genérica. Então, muitos de nós, espíritas, substituímos, no que tange a adoração, os santos, substituímos os objetos que na antiguidade serviam de mote para adoração pelos espíritos. Então, nós entendemos que somos até capazes de acender vela para o Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo por uma cura, seja ela uma cura de ordem material ou de ordem espiritual. Somos capazes de acender uma vela para o nosso Emmanuel, agradecendo por uma intervenção espiritual que nos ajudou nessa ou naquela situação difícil. Então, é possível que muitos de nós ainda portemos esta marca da adoração. E Emmanuel, portanto, nos adverte com relação a isso. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvelado para o despenhadeiro da inutilidade. A gente aqui pode imaginar, quando ele fala despenhadeiro da inutilidade, ele está sendo suave na expressão, não é? Porque não é só no despenhadeiro da inutilidade, não. Às vezes, esse tipo de adoração pode desembocar no despenhadeiro de dores terríveis, processos fascinatórios, cuja saída, a libertação é extremamente demorada e difícil. Então, há que se ter cuidado com relação a isso. Não é? Há que se ter muito alerta em relação a esses aspectos que nós ainda carregamos. As homenagens, olha o que ele fala, as homenagens inoportunas continuam a perverter os médios dedicados,
costumam, eu falei? Continuam. Costumam perverter os médios dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Quando nós, muitas vezes, nas casas espíritas, começamos a adorar determinada entidade, determinado amigo espiritual, é porta aberta para a fascinação, consequentemente, é porta fechada para os verdadeiros amigos espirituais que tentam orientar. E o processo fascinatório ele é muito difícil de ser vencido. Não é? Então, o que a doutrina espírita nos ensina, nesse ponto, é que não vale a pena não perdermos tempo nesse tipo de adoração, de vinculação específica a determinadas entidades. Claro que nós aqui respeitamos uma opinião, um aconselhamento feito, por exemplo, por Emmanuel. Quem é que vai desperdiçar a oportunidade de pensar, de refletir no ensino comunista? Não vamos perder essa oportunidade. Mas, à luz da doutrina espírita, Emmanuel não pode ser idolatrado e tido como alguém que seja insubstituível, muito menos alguém que tenha uma autoridade moral superior à própria moral do Cristo, em hipótese alguma. Jesus é, portanto, a nossa fonte, o nosso modelo. Ele, sim, nós devemos nem adorar. Jesus não nos quer como idólatras. Ele nos quer como seguidores, como trabalhadores, como pessoas dispostas a se melhorar dia a dia para melhor servi-lo, servindo ao próximo, mas não para sermos idólatras. Então, os amigos espirituais, as entidades sérias, elas combatem veementemente a postura que muitos de nós temos, diga-se de passagem, nas nossas casas espíritas. Ninguém se esqueça da condição, é bem interessante esse parágrafo, ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Quando agimos de forma inadvertida, impensada, incalculada, nós podemos tomar determinado conselho deste ou daquele benfeitor com uma verdade única. Esquecendo nós, portanto, de que esses amigos espirituais estão num processo contínuo de aprendizado, de evolução. Logo, não são infalíveis. Doutor Bezerra de Menezes e Emmanuel não são infalíveis. Evidentemente, pela experiência espiritual que eles têm, né, nós devemos nos curvar, em muitos momentos, diante das suas orientações. Mas não são espíritos infalíveis. Muito menos ainda os médios. Olha o que Emmanuel coloca aqui. Ele fala aqui das necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Os médios são pessoas absolutamente comuns, como nós, apenas têm momentaneamente a capacidade de intermediar uma mensagem com os nossos amigos espirituais, mas são tão falíveis, em alguns casos, até mais do que nós outros. Ou seja, estamos no mesmo patamar de experiência evolutiva. Então, aquilo que o médium diz, ou aquilo que o espírito diz através do médium, a doutrina espírita nos ensina que devemos avaliar. E, se for o caso, como diz Kardec, recusar 99 verdades. É preferível que isso aconteça a aceitarmos um engano, a aceitarmos uma mentira. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo, os amplos recursos da lei de cooperação, atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa, lembrando-se
todos e que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. O amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Então, este ensino, eu acho que ele é, assim, bem na ordem do dia para a gente pensar. Não é? Porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a gente vê na nossa relação com o mundo espiritual que o aconselhamento de Kardec vai exatamente ao encontro, está em linha com o que Emmanuel aqui nos ensina. Então, nós que somos espíritas devemos nos esforçar dia a dia, minuto a minuto, para nos libertar dessas imagens, sejam elas figuras humanas ou inumanas, seja de que tipo for, e centrarmos a nossa atenção no estudo, no aprendizado, no entendimento, na compreensão e, sobretudo, na vivência do ensino do Cristo. Sem ídolos, evidentemente. Então, está aí aquilo que, para nós espíritas, se constitui em perigos sutis, perigos para os quais nós devemos estar sempre alertas. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine.